A água é uma das substâncias essenciais para a vida. Ela cobre 71% da superfície do planeta e sua influência em nossas vidas é inegável. Na hidráulica, é essencial estudar os fenômenos relacionados ao movimento dessa água pelo planeta, em especial os movimentos que ocorrem em superfície livre, foco da disciplina Hidráulica 2. Assim, nós engenheiros, conhecendo o comportamento da água e os fenômenos associados ao movimento dela, podemos projetar estruturas para direcionar um escoamento, facilitar o transporte e interligar regiões distantes. Nesse âmbito, inserem-se os canais de navegação, vias de navegação interiores completamente artificiais. Eles podem ser divididos basicamente em dois tipos. Canais laterais, quando são construídos lateralmente ao curso d'água por dificuldades encontradas na construção do canal no curso do rio. E canais de partilha, construídos para interligar duas bacias hidrográficas, como exemplo, o canal de Pereira Barreto, que interliga a bacia do Rio Paraná à bacia do Rio Tietê. Nosso foco de estudo será o Canal do Panamá, um canal de partilha localizado no Panamá e que interliga os oceanos Atlântico e Pacífico. Antes do canal, para se trafegar do Oceano Atlântico ao Pacífico, eram necessários percorrer 21 mil quilômetros de viagem, passando por uma rota por baixo da América do Sul, através do Cabo Horn. A necessidade de uma rota mais rápida surgiu pouco tempo após o boom da navegação dos portugueses no século XV, quando o rei Carlos V da Espanha percebeu a importância estratégica de uma ligação entre os dois oceanos. A primeira etapa da construção iniciou-se em 1880, com o engenheiro francês Ferdinand de Lesseps. O projeto inicial era basicamente escavar taludes com a intenção de deixar o canal com o mesmo nível do mar. Entretanto, uma série de problemas surgiram no decorrer da construção. O solo da região era muito poroso, basicamente composto de xisto brando, calcário arenoso, arenito calcário e rochas argilosas muito finas. Outro problema era a grande quantidade de chuvas da região de clima tropical, que fazia com que ocorressem deslizamentos de terra e também inundava o canal pela elevação do nível do lençol freático. Por fim, doenças tropicais como febre amarela e malária infectavam os trabalhadores epidemicamente. No total, mais de 20 mil trabalhadores morreram ao longo dos 9 anos da etapa francesa de construção, levando à sua paralisação em 1889. Com o fracasso francês, os Estados Unidos, até então uma economia em expansão, viram uma excelente oportunidade para aumentar sua influência na América e, ao mesmo tempo, aplicar sua engenharia de vanguarda numa obra desafiadora como a do Canal do Panamá. O engenheiro John Stevens assumiu a obra em 1904. Ele decidiu construir uma barragem de 2 km através do rio Chagres, para gerar assim o Lago Gatun, com uma profundidade muito maior, diminuindo muito a necessidade da escavação de solo. A barragem foi na época o segundo maior lago artificial do mundo, acumulando 5 bilhões de metros cúbicos de água, que é praticamente o volume que o rio Chagres carrega em um ano. Unindo o útil ao agradável, foram instaladas 3 turbinas hidrelétricas que geram um total de 6 megawatts, que são usados no próprio canal para sua iluminação, enchimento das eclusas, abertura das comportas e utilidades gerais. Além disso, foram construídos 14 vertedouros que regulam o nível da água, resolvendo assim o problema das chuvas que alagavam as construções. Outra grande ideia foi o sistema de eclusas, baseado no canal de Briare, na França, que facilitava o vencimento do desnível de água de 26 metros entre os oceanos. O seu funcionamento era simples.
A válvula na primeira eclusa se abria, fazendo-a perder água para o mar e deixando-a no mesmo nível da água. A primeira comporta se abre e o navio é então puxado através de trens para dentro dela. As comportas então se fecham e a segunda válvula se abre, fazendo o nível subir pela água que vem do canal, estabilizando assim a altura com a da eclusa seguinte. Fecha-se a segunda válvula e abre-se a segunda comporta, repetindo assim o processo até que o navio chegue dentro do canal. Durante todo esse processo, o principal responsável pelo movimento do navio são locomotivas de alta potência, chamadas de mulas, que ficam em ambas laterais do canal e ficam ligadas aos navios por meio de cabo de aço. Esse procedimento é adotado para limitar movimentos bruscos do navio, evitando que ele se choque com as paredes do canal. Além disso, rebocadores são utilizados para puxar as embarcações através de toda a extensão do canal, pois estes poderiam formar ship waves, que desestabilizariam os taludes, ocasionando o assoreamento do canal. O canal foi um sucesso. Até o ano de 2000, 85% da frota de contêineres do mundo poderia passar pelo Canal do Panamá. E o canal era tão importante que as embarcações que tinham dimensões para transitar por ele eram denominadas Panamax. Mas o desenvolvimento tecnológico e produtivo evoluía de forma exponencial. Não demorou muito tempo para que o canal começasse a se tornar obsoleto, em função do tamanho dos navios mais novos. Já em 2007, apenas 57% da frota poderia passar pelo canal. O Canal do Panamá original tinha uma capacidade limite determinada pelos tempos operacionais e ciclos das eclusas existentes, que passou a ser insuficiente com o aumento do comércio internacional. Além disso, a manutenção periódica do canal requeria uma parada na hidrovia, causando muitos transtornos para a crescente demanda. A agência responsável pela operação e gestão do canal, a ACP, estimou que o canal alcançaria sua máxima capacidade entre 2009 e 2012. A solução de longo prazo para o congestionamento foi a expansão do canal com o terceiro conjunto de eclusas. O tamanho dos navios que poderiam passar no novo canal passaria de 289,56 para 366 metros de comprimento, de 32,31 para 49 metros de largura e de 12,04 para 15 metros de calado. Essas dimensões permitiram que a porcentagem de navios de carga que poderiam passar pelo canal subisse de 45% para 79%. Foram 6 anos de pesquisa antes de começar o projeto, desde a viabilidade econômica, demanda do mercado, impacto ambiental e outros aspectos da engenharia. A reforma basicamente consistiu de 4 componentes: melhoramento dos canais de navegação por meio de dragagem, construção de um canal de acesso pelo Pacífico, construção do terceiro conjunto de eclusas e melhoramento no suprimento de água. Esse novo conjunto de eclusas inclui um complexo no lado Pacífico e um no Atlântico com 3 eclusas, 9 bacias de economia de água, um sistema de enchimento e esvaziamento lateral e rolamento de portões. Para entender o novo complexo, é preciso entender como funcionam as bacias de economia de água, que é a maior novidade do projeto. Elas funcionam como estruturas de armazenamento de água, localizadas adjacentes às eclusas e conectadas a eles por bueiros regulados por válvulas de fluxo. O novo sistema funciona analogamente ao antigo, porém com uma diferença. Ao invés de usar água diretamente do Lago Gatun, as novas eclusas utilizam a água desse sistema de armazenamento que recicla o uso da água, utilizando assim 7% menos água por trânsito. Outra diferença das novas eclusas está no funcionamento dos portões. Eles operam em recessos adjacentes, localizados perpendicularmente às câmaras de água. Essa configuração dos portões permite que cada recesso funcione como uma câmara seca, que possibilita a manutenção dos portões no local, sem a necessidade de removê-los, e, portanto, interromper as operações da comporta. As comportas antigas em forma de V não tinham essa câmara seca, o que fazia necessária a retirada e transporte do mesmo para um dique seco para a vistoria. Para construir as novas eclusas, o contratante instalou parques industriais nas 2 entradas do canal, para a produção de concreto e agregados. As rochas extraídas dos sítios de escavação do Pacífico eram compostas por basalto e foram usadas como agregado. A areia retirada de ambos os locais foi misturada ao concreto da obra. O design das eclusas, assim como a fabricação de seus diferentes componentes, são desenvolvidos mundialmente. Na Itália,
a empresa Simolai S.p.A. fabricou os 16 portões, e a empresa sul-coreana Hyundai Sanho Heavy Industries fabricou as válvulas e anteparas. Além das eclusas, também foi construído um novo canal de acesso pelo Pacífico, pois o Lago Miraflores, local onde estão localizadas as antigas eclusas, tem uma profundidade muito baixa para os navios de dimensão Neopanamax, e a dragagem dessa área era inviável devido à sua dimensão. Para criar esse novo canal, foi crucial a construção de uma barragem nomeada Boriquém, que dividiu o novo canal e o Lago Miraflores, para que pudesse ser feito assim o trabalho de escavação em uma área seca. Essa região tem 2,3 km de comprimento e permitiu a transição de navios a 9 metros acima do nível que existia anteriormente. Um estudo realizado pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAQ, com o objetivo de identificar possíveis alterações na logística de exportações de mercadorias brasileiras com a expansão do Canal do Panamá e comparar com as exportações feitas pelo Cabo da Boa Esperança. Para o estudo, foram escolhidos portos no Brasil e no Extremo Oriente como destino das mercadorias brasileiras, visto que grande parte das exportações das commodities escolhidas, soja e milho, são destinadas à Ásia. Para tal simulação, foi utilizada a produção desses grãos na região norte do país, visto que há um excedente de produção em relação ao consumo dos mesmos nessa porção do território brasileiro, criando, assim, um potencial de exportação. Para determinarmos as distâncias entre os portos brasileiros e os portos asiáticos de destino pelo Canal do Panamá e pelo Canal da Boa Esperança, foi utilizado o site seadistance.com. A partir de dados disponibilizados pelo Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, Sindarma, foi possível obter estimativas para os custos de longo curso. Para a construção dessas estimativas foram consideradas duas classes de embarcações graneleiras, Panamax, com capacidade para 70.000 TPB, tonelagem de porte bruto, e Neopanamax, de 130.000 TPB. A classe Panamax representa a embarcação tipo do antigo canal e a Neopanamax a embarcação do tamanho compatível com um canal expandido. Compuseram os custos do valor diário de afrentamento por tempo de embarcação de acordo com a sua classe e os respectivos consumos de combustível. Fez-se então o cálculo do custo unitário de transporte para as duas classes de embarcações, revelando um ganho de 36% nos custos de transportar uma tonelada de carga por 1 km em uma embarcação de classe Neopanamax. De acordo com as informações do Sindarma, o custo tarifário de passagem de uma embarcação Panamax pelo canal gira em torno de $130.000. Estima-se que a soma das tarifas de transpasse pelo novo esquema de eclusas para o navio Neopanamax fique em aproximadamente $200.000, também segundo o sindicato. Dessa forma, os custos por tonelada de carga serão reduzidos em 35%, o que equivale a uma redução de aproximadamente R$ 2,00 por tonelada transportada, se forem utilizadas embarcações Neopanamax pelo Canal do Panamá expandido. Os resultados associados ao canal expandido indicaram que, dependendo do destino, a utilização da passagem pelo mesmo pode ser a melhor opção em termos de custos logísticos. Isso significa que, quando diminuídas as restrições de tamanho de embarcações, podendo-se utilizar navios do tipo Neopanamax em ambas as rotas, a economia de custos com a diminuição da distância pode superar os custos tarifários do Canal do Panamá. Assim, nas simulações, o melhor caminho para a produção de alguns municípios em matérias de exportação para a Ásia passou pelo canal. A vantagem desse uso depende da matriz origem-destino da carga. Temos que destacar que não houve mudança relevante na distribuição da carga entre os pontos em relação à simulação, quando o destino se tratava de Kaohsiung e Tianjin. Já para Nagoya, a utilização da rota pelo Canal do Panamá se tornou uma opção logística atrativa, sendo utilizada por praticamente 50% das exportações de soja e 70% das de milho. Dessa forma, os portos da região norte ganharam relevância para as operações de exportação, carregando 43% da soja e 60% do milho, enquanto perderam expressividade os carregamentos pelos portos do sudeste, notadamente o de Santos. Com a expansão do canal, o mercado de exportação brasileiro ganhou uma nova rota de viagem, com custos reduzidos para os portos do extremo leste asiático através dos portos do norte e nordeste brasileiro. Com isso, a produção desses grãos teve um aumento voltado para a porção norte do país,
levando junto com isso tecnologia, informação, desenvolvimento e educação para as regiões historicamente mais pobres do nosso país. A expansão do canal era uma decisão óbvia, sob pena de estagnação de sua capacidade de passagem, com consequente perda de arrecadação e construção de futuro incerto para um importante ponto de comunicação entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Porém, nem tudo é perfeito. Deve ser levado em conta não só os custos financeiros, como também os custos indiretos, sejam eles as 20 mil vidas perdidas na primeira etapa de construção do canal, ou os milhares de hectares de fauna e flora perdidos durante toda a obra. Para essa ampliação do canal, foram necessárias mudanças consideráveis no território, na alocação da população e nos ecossistemas da região considerada. Isso porque, para efetuar as construções, é preciso limpar os territórios a serem trabalhados, e tal só acontece através de devastações das florestas nativas, consequentemente impactando na fauna da região. Nesse sentido, há sempre o risco de que tais alterações gerem reflexos na natureza da região, que podem acarretar em danos permanentes na estrutura natural dessas localidades. Além disso, o espaço necessário para comportar a expansão foi significativo de tal forma que exige uma realocação da população que vive nas proximidades dos locais escolhidos. Tal situação pode gerar grandes desconfortos aos afetados, além de persistência do risco de que essas mudanças não obtenham todo o aporte prometido pelas autoridades. Logo, é necessária uma avaliação que aponte concretamente tais possibilidades, de modo que os riscos sejam devidamente considerados e pesados. Nós, engenheiros, somos os principais responsáveis por todo esse processo de avaliação e amenização das consequências. Até mesmo em obras extremamente bem calculadas e projetadas, existem os empecilhos, como por exemplo quando foram encontradas rachaduras nas novas reclusas localizadas no Oceano Pacífico durante os primeiros testes da reforma. Para resolver o problema, especialistas da Universidade do Panamá se encontraram com os engenheiros do canal e analisaram amostras de concreto da eclusa. A análise revelou uma grande quantidade de vazios de ar que pode ter originado percolação de água durante os testes iniciais, causando rachaduras. As rachaduras provocaram um atraso na conclusão da obra, e o novo conjunto de eclusas foi inaugurado no dia 26 de junho de 2016. Por enquanto, o Canal do Panamá não tem seu monopólio ameaçado, mas um novo canal que está sendo cogitado na Nicarágua, um país ao norte do Panamá, pode ameaçar a sua hegemonia. O Canal da Nicarágua deve ser construído pelos chineses, os quais possuem o terreno e permissão para a exploração do mesmo. Já aconteceram várias manifestações dos nativos alegando que irão perder suas terras e domicílios. Estamos defendiendo nuestra tierra, aunque sea con nuestra vida, la vamos a defender. ¡Patria libre! ¡Patria libre! Além disso, o local apresenta grande instabilidade sísmica e vários vulcões nos arredores. All this beach gone. Sí, toda la costa va a ser, al final toda la costa va a ser dañada. Não suficiente, a China tem um péssimo histórico com problemas ambientais, aflorando a preocupação dos demais. Outro problema é a questão lucrativa. Muitos questionam se o canal trará lucros, pois o gasto para a construção será gigantesco, além de ter que competir com o famoso e bem-sucedido Canal do Panamá.